Vamos dar início ao 8º módulo. Faltam 2, viu? Não sei se eu vou fazer em mais 2 reuniões ou se eu vou dividir. Vou ver o tamanho do conteúdo. E esse conteúdo de hoje todos são importantes, mas esse é muito significativo. Porque é um mal que aflige a humanidade. Se o coronavírus foi uma epidemia, a obsessão é uma epidemia na humanidade, mundo afora. Não é à toa que crimes, violências, assassinatos, guerras são incentivadas, né, por obsessores, que são pessoas, né, que são espíritos, que só conseguem fazer com a gente o que a gente tem no inconsciente. Por isso que o título é Obsessão, uma relação de experiências inconscientes. O inconsciente que Freud estudou e que outros estudaram também, Jung, Lacan, aprofundaram, os filósofos já tinham falado no passado, esse inconsciente é a nossa história, que está gravada no perispírito. A nossa história que está gravada no perispírito. E ela fica ali com seus processos bons, seus processos ruins, seus traumas. E em cada reencarnação a gente trata de uma parte desse conteúdo. Então vamos lá. É o nosso inconsciente, é a nossa história. As relações perturbadoras entre as pessoas acontecem desde que a humanidade povoou a Terra. E elas estão em todas as classes sociais, em todas as pessoas, sem qualquer distinção, facilitadas pela inferioridade moral e apegos que ainda temos na Terra. Então, o que é obsessão? As obsessões são justamente isso, relações perturbadoras que levam a perseguições. Podem acontecer entre encarnados. Um encarnado pode estar obsidiando o outro. Aquela coisa do domínio, de guiar, de não dar liberdade, perseguindo. Mas quando o outro cede, né? Não é só o desejo de um, quando o outro está cedendo aquilo. Entre desencarnados, os dois lá, um pode obsidiar o outro. E entre encarnados e desencarnados. É uma mente influenciando e dominando a outra. Então, olha só, conflitos. A obsessão é conflitos. E quando esse conflito ganha uma proporção muito grande e um desencarna, e esse ainda não tem a compreensão do perdão, não tem a compreensão dos processos, ele leva essa dor e quer perseguir. Né? Diferente da influência espiritual, na qual não há intenção de prejudicar, na obsessão esse é o objetivo principal, fazer o obsidiado sofrer. Então, olha só, influência espiritual pode prejudicar a gente pode ficar doente, a gente pode ficar mal, mas o espírito não tem intenção. Ele está próximo por outro motivo, ele não está te perseguindo, não quer ver você sofrer. Um irmão doente, que se aproxima, uma mãe apegada, que está chorando lá pelo filho, se encosta no filho, ou um ente nosso que desencarna e fica sofrido, e fica dentro da nossa casa, ele pode influenciar negativamente. O nosso evangelho no lar, as nossas orações, favorece que ele seja convidado a ir para as colônias espirituais, né? É mostrado a ele que ele está prejudicando a família. E esses são casos mais fáceis, que muitas vezes acontece e resolve e a gente nem sabe. E essas são as influências, diferente de obsessão. Para isso, os espíritos, em busca de vingança, né, para fazer o encarnado sofrer, o espírito, em busca de vinganças, fazem tentativas continuadas de sintonizar com o encarnado nos momentos de desequilíbrio emocional, pensamentos de vingança, raiva, más intenções, etc. As motivações, por exemplo, são ciúme, agressões e assassinatos em vidas passadas, apegos às posses materiais, vinganças, traições e etc. Então, o exemplo de André Luiz ficou com ciúme da mulher dele, né?
pela primeira vez que ele veio visitar, que ele encontrou outro homem dentro da casa dele, tomando conta da mulher e dos filhos. Os filhos pouco caso fazia, só uma menina que lembrava dele. Então ele não deixou marcas de amor registrado nos filhos, né? Então ele sofreu muito. Naquele momento quase que ele se joga no umbral de novo. O filme mostra isso legal, porque o filme mostra ele na porta da casa, daí a pouco um umbral se formou em volta dele. Olha que o umbral não é um lugar que você vai, né? É um lugar que você formata. É um lugar que você traz por sintonia. Então, agressões, assassinatos, são levados como dor, como desejo de vingança. E isso é que gera as obsessões. Agora, os erros ele tem a gravidade e o peso da época. Né? Muitos de nós, se não todos, já cometemos todos os tipos de coisa nas nossas vidas passadas, porque já fomos grosseiros, já fomos brutos, já fomos muito ignorantes, e o erro tem o peso da época. Eu já falei aqui, na independência americana, século XVII, as pessoas andavam lá, o oeste brigava contra o leste, e andavam armados com revólver do lado, para atirar nos outros. Então era um comportamento, né? E quanto mais a humanidade vai evoluindo, mais esses erros, os erros vão se tornando mais graves, os menores erros, né? Hoje em dia nós temos erros e coisas que agridem o outro e que a gente trata como normal. Eu fiz uma palestra toda sobre isso. Né? Tem coisas que a nossa sociedade aceita normalmente, por exemplo, a pessoa ficar bêbada e dirigir, sair da praia bêbado e dirigir, de repente atropela uma família. Mas a gente acha normal, ninguém vai bater no ombro do cara, pô, cara, eu vi você bebendo na praia, você vai dirigir? Não, é normal. E até as nossas autoridades acham normal, porque não fiscaliza, né? Abortos, apesar que no meio espírita a gente já compreende o erro, mas na sociedade em geral é normal. Então são erros com o peso da época, né? Os que promovem as obsessões são espíritos ainda na ignorância moral, os quais classificamos de inferiores. A gente chama de espíritos inferiores. Erradamente, na doutrina espírita, a gente chama assim. Essa inferioridade moral é fruto da ignorância, é fruto do não compreender, é fruto ainda de falta de capacidade de observar suas emoções, de dominar suas emoções. Meu amigo que vocês conhecem, Ari, hoje eu estava conversando com ele sobre esses processos que eu conversei aqui, e ele estava dizendo, Renato, a gente tem que aprender a não agredir ninguém, a não deixar marca negativa em ninguém, que a pessoa lhe maltrate, que a pessoa lhe xingue, que a pessoa lhe roube, que a pessoa lhe traia, você tem que tratá-la com amor. Mesmo que você saia chorando, mesmo que você saia ferido, mesmo que você saia com raiva. É esse o caminho. Olha que coisa forte. Foi isso que Jesus falou. Só que a gente não traduz Jesus para a nossa vida cotidiana, né? Para a nossa vida cotidiana. Jesus falou simplesmente, amai os vossos inimigos, né? E o que Ari me falou foi isso, em outras palavras. Então, onde é que eu parei? Os quais classificamos de inferiores. Porém, seus perseguidos, os obsidiados, sempre têm processos que os permitem sintonizar para reforçar suas intenções ruins ou potencializar desequilíbrios como, por exemplo, ataques de raiva, culpas, vícios químicos, vícios sexuais, ansiedades, depressões. Então, quando a gente tem um processo desse, aquele que quer nos prejudicar pega nisso. Né? Até de encarnado para encarnado pode fazer isso. Você incentivar uma pessoa a cometer um erro para ver ela se machucar, né?
E quando você ainda não tem aquele processo, ou já não tem mais esses processos, você já demonstra algum mérito, mesmo que aquele obsessor fique tentando lhe derrubar, você tem proteção. Porque você não está dando causa moral para passar por aqueles ataques. Né? Então, a gente tem a proteção que precisa. Não está protegendo você de uma pessoa ruim, está protegendo você de um processo que você não merece mais passar. Mas se você ainda precisar passar, a espiritualidade permite. Um espírito não consegue prejudicar ou intuir maus comportamentos em uma pessoa se ela não tem no inconsciente processos de mesma natureza, que oferecem a mesma vibração daquela atitude. Então, um espírito jamais faria a irmã Dulce dar uma bofetada numa pessoa, nem Chico Xavier, porque eles não tinham mais esse processo de violência. Eu gosto sempre de repetir, essas pessoas que a gente admira não nasceram boazinhas. Deus não fez elas boazinhas. Deus não cria santo nem anjo. Olha só como a doutrina espírita veio arrancar aquelas plantas que meu pai não plantou. Jesus falou, toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Então, Jesus nem Deus plantou essa ideia de que Deus criou anjos, de Deus criou santos. Aí seria injusto, né? Eu ia chegar para Deus e ia dizer, por que você não me criou anjo? Né? Porque você criou o outro anjo já bom, perfeito, e você me botou numa luta danada. Ele não fez isso. Os que a igreja chama de santo, alguns são espíritos superiores, outros não. Como irmã Dulce, a igreja chama de santa, e a gente tem irmã Dulce como espírito superior. Ela conseguiu por batalha, por vidas, por reencarnações, por obsessões, por erros, por acertos, a chegar nisso. Allan Kardec classificou as obsessões em 3 tipos: obsessão simples, fascinação e subjugação. Vamos falar das 3. Obsessão simples caracteriza-se por uma perturbação mais leve, onde o indivíduo mantém sua clareza mental e lucidez, mas se sente incomodado com desconfianças, inquietações e pensamentos persistentes, levando a sentimentos como um vazio, angústia, tristeza. É frequente uma pessoa levar uma encarnação inteira recebendo as más sugestões de espírito sem saber, admitindo aquelas emoções e comportamentos como próprias de sua personalidade. Então, essa obsessão simples, que a pessoa sente desconforto, sente tristeza, sente angústia, né? A pessoa às vezes fala, hoje eu estou com um vazio, uma tristeza, né? Divaldo Franco falou uma frase uma vez que eu nunca esqueci: a solução para a tristeza, para a angústia é trabalho. Quando você começa a trabalhar no bem, seja que tipo de trabalho for, a sua mente foca nas boas energias. E é verdade. E é verdade. Então, a gente recebe más sugestões, a gente recebe essas obsessões simples. Muitas vezes elas são resolvidas numa reunião mediúnica em que a gente conversa com o espírito, mostra a ele o equívoco, e a gente tem que compreender que nas reuniões mediúnicas a gente não tem que ficar pedindo ao espírito, perdoe, perdoe. E se ele não estiver pronto para perdoar, né? Eu já vi em reunião mediúnica e achei muito interessante dizer para o espírito, se não está no seu momento de perdoar, tudo bem, mas pelo menos liberte a pessoa, vai fazer bem a você. Entendeu? E esse processo que eu falei com vocês, eu não tinha visto ainda esse processo, essa técnica, né? Essa técnica de levar o espírito a ver a vida passada dele, de você trazer nele uma tela mental, que é um tipo de hipnose, e levar ele para um passado dele que geralmente, muito frequentemente, ele fez mal também àquela pessoa que ele está dizendo que fez mal a ele. É muito frequente.
Eu perguntei a uma médium. Isso na mediúnica, né? Hein? Isso na mediúnica, né? Na mediúnica. Eu perguntei à médium que fez esse processo. Vem cá, como é que você sabe a história da vida passada dele? É intuído em você ou não? Ela falou, muitas vezes é intuído. Eu recebo a notícia, leve ele para a vida passada. Às vezes não, às vezes eu levo por minha conta. E geralmente encontram. Porque há o processo, né, de você sentir na pele o que fez, para que você cresça. Para que você se arrependa, né? Então, muitas vezes a gente passa muitos anos com angústia, às vezes com raivas, né? Às vezes se enraiva dentro da família, grita com o filho, grita com o esposo, com a esposa. Leva uma vida assim e parece que aquilo é da sua personalidade. A gente tem a sintonia, mas aquilo está sendo potencializado por aqueles que querem ver mesmo a gente se desequilibrar. No fim, a gente vai ver sugestões para viver sem isso, né? Vamos ver. A fascinação. A fascinação é uma ilusão de superioridade, própria do orgulho. Nos médiuns ostensivos, ela paralisa a capacidade de julgar as comunicações recebidas. A pessoa fascinada perde a capacidade de reconhecer a falsidade e o ridículo das mensagens. A fascinação é muito mais frequente em médiuns. O espírito pega ele no orgulho dele, faz ele achar que ele é o bonzão, que ele é o cara, ou a cara, a moça, a danada, e que ela deu passagem a Jesus. Já vi médium dizer que deu comunicação de Jesus. Isso é fascinação. Eu tive uma experiência no Réveillon de 19 para 20, ou de 18 para 19, me mandaram, eu estava num grupo espírita virtual, e me mandaram uma comunicação como grave, que ia ter um tsunami aqui na costa, pegando cidades de Fortaleza, Salvador, indo até Florianópolis, que ia ter um tsunami grave, que o mar ia invadir a terra e iam morrer milhões de pessoas. E o médium fez essa psicografia, assim, como um salvador da pátria. E muitas pessoas do grupo começaram a ter medo. Teve uma mulher que cancelou a viagem que ela ia fazer para Santa Catarina. Quando eu bati o olho nisso, eu disse, olha a fascinação. Olha a fascinação. Se isso fosse acontecer de verdade, os espíritos não avisavam. Não avisavam. Se fosse para acontecer, era para acontecer. E eu falei no grupo, olha, isso é um médium fascinado. Ele acha que ele é o Salvador, que recebeu a notícia do alto. Olha, eu moro aqui em Salvador, se o tsunami for aqui, eu vou morrer, não estou nem um pouco com medo. Falei para eles. E alguns do grupo resistiram, né? Isso não é brincadeira e tal. Eu digo, olha, vá para a sua viagem, curta seu Réveillon que você gosta, mas não vai acontecer nada disso. Isso é a fascinação. E virou o ano, não aconteceu nada. E a fascinação acaba trabalhos espíritas, porque o médium, aqui ó, perde a capacidade de julgar o ridículo da mensagem, né? Perde a capacidade de ver quanto aquilo é falso, quanto aquilo é falso. No nosso movimento espírita, costuma dizer, vamos fazer isso e isso, foi o espírito que falou, né? Que espírito? Espírito é gente. Imagine se uma pessoa que a gente não conhece, encarnada, entra aqui e fala, olha, vocês a partir de hoje vão fazer isso e isso com pão e luz. Vai fechar dia de terça-feira, não vai fazer trabalho nenhum. A gente vai dizer, por que você está dizendo isso? Quem é você? Quais os motivos, né? Com o desencarnado a gente tem que fazer a mesma coisa. Vem cá, quem é você? Qual o motivo você está mandando a gente fazer isso? Se ele for realmente um espírito mentor, se ele for um bom trabalhador, ele não vai se zangar com isso, não. Pode até dizer, eu estou desconfiando dessa mensagem sua. Se ele realmente for bom, ele vai dizer, parabéns, desconfie mesmo. Entendeu? Mas ela acontece também com os não ostensivos, a fascinação, exaltando seu orgulho e sentimento de superioridade sobre os outros, fazendo-a cometer erros. Então,
É mais comum no trabalho mediúnico, nos médiuns, mas acontece também com quem não é médium ostensivo. A pessoa acha que ele é o retado, que ele é o mais inteligente, que ele é o mais evoluído, que ele é o guia. Você chegou num ponto porque tem um médium lá no livro, que ele fala que o rio vai invadir e vai levar a minha casa onde meus pais moram. E minha mãe já criou uma fascinação com isso, que ela tá doida para ir embora lá da praça, para ir para outro canto, porque ele diz que o rio vai invadir, ele fica lactando ela. E ela já criou isso na cabeça. O que você está falando, eu tô... Eu vou repetir para gravar aqui. Ela está dizendo aqui que o médium falou que o rio lá no interior vai invadir e vai levar a casa dela. É fascinação. É fascinação. Ele pegou isso em comunicação mediúnica? Ou é da cabeça dele? De comunicação. É fascinação. É aquela coisa de achar que é o Salvador. Subjugação. Subjugação é a terceira, porque na verdade Kardec falou de tipos, né? Mas aí também está aí intensidade. A subjugação, o espírito consegue paralisar a vontade da vítima, fazendo agir contra seus próprios valores, com consequências morais ou físicas. O obsessor é um irmão de nossa sintonia, né? Lembrando disso, né? Que é um irmão de nossa sintonia, não é um diabo, um espírito inferior que está me pegando, eu sou inocente, não. Quando ele pega, há o processo nos dois, que a gente começou com o título, uma relação de experiências inconscientes, né? Então, o obsessor, que é um irmão de nossa sintonia, domina os sistemas nervosos do subjugado por intervalos de tempo, levando a praticar atos graves e escandalosos, como crimes, podendo ser internado em instituições psiquiátricas, recebendo medicações, muitas sem resultado na eliminação das causas. Então, a subjugação, o espírito consegue dominar o corpo do obsidiado, no movimento, na fala, nas ações, e leva ele a fazer ridículos. Dona Graça, que mora em Ninocope, é uma espírita antiga aqui de Camaçari, que organizava a campanha do quilo. Ela conta que uma vez a equipe da campanha do quilo saiu e um deles, de repente, se revoltou, falou, não, isso aqui é um trabalho desnecessário, e começou a chutar latas de lixo pela rua. Começou a pegar as doações e jogar para cima, o feijão, o arroz que doaram, começou a... Veja se não parece que precisa de um tratamento psiquiátrico, né? E mostrando assim um total desequilíbrio. Eu já vi uma pessoa num restaurante, uma pessoa conhecida minha, tá ali normal, conversando, de repente parar, largar o garfo e a faca, pegar a comida, começar a comer de mão, passar no rosto assim, ó. Subjugação. Porque não era uma pessoa com desequilíbrio psiquiátrico, não era uma pessoa doente. Então, nesses momentos, é bem mais raro, mas muitas vezes são... Não existe assim estanque, né? É simples, fascinação, subjugação. Sempre existe um gradiente, né? Pode ser uma obsessão simples, já mais forte, pode ser uma subjugação não com tanta força, mas que leva a pessoa a fazer besteiras. Por exemplo, um marido espancar uma mulher e depois chora, se arrepende, né? Então, gente... Ou não lembra, né, Renato? Ou não lembra. Eu já vi um caso de um irmão que ele marcava com irmãos, ele fica, quando acontece essa situação com ele, ele fica transformado. Os músculos do rosto deformam, né? Dizem que está tomando até a forma do espírito. Um olhar diferente. Um olhar vidrado assim, ó. Agora, isso não é para assustar ninguém aqui. Porque a vida de vocês não vai mudar, porque o que vocês dão sintonia já estão dando, desde quando nasceram. Não é para assustar ninguém, é para a gente conhecer essa vida nossa. Né? Não é porque vocês entenderam isso agora que vai acontecer. Se nunca aconteceu, é porque vocês não dão sintonia. E quando vem assim? Ela falou que fica com ela vidrada, fica com outros. E quando não fica?
Não fica como? Com o olhar vidrado, com a... Conversa com você normalmente, tá de boa. Pode... Se passa até pela pessoa, mas ela sabe que não é. Eu vou lhe dar uma resposta, mas não como a verdade da resposta. Nesse caso parece que é dele mesmo. Porque geralmente quando o espírito domina, a pessoa enrijece, né? Ela está dominada, ela fica meio que exaltada, fica com a respiração presa. Mas aí quando é subjugação. Quando é subjugação. Pode ser um processo de Os olhos vidrados. O que me veio na ideia aqui agora, não sei se foi intuição, isso pode acontecer se a sintonia entre obsessor e subjugado está muito, muito sintonizada, né? Está muito coerente. Mas essas coisas podem ser da própria pessoa, mas todo ato de violência, todo ato de grave, tem ali espíritos se aproveitando. Ou para se divertir, eles se divertem, quando ele é mau mesmo, né? Ou foi ele que provocou, ele aproveita, né? Medrado botou esses dias no Instagram dele uma luta entre dois idosos no trânsito, pararam o carro e começaram a trocar soco. 2 idosos trocando soco. E até um subiu no capô do carro, o outro subiu também. Aí eu botei assim, eu sabendo o que era, né? Mas só para Medrado falar, eu botei assim, podemos dizer que os espíritos reforçam esse momento? Ele botou assim, sim, com um bocado de ir, né? Mas volto a dizer, não se assustem com isso, que isso é uma realidade que está acontecendo aí desde quando vocês nasceram, não vai começar agora. E lá na frente a gente vai falar dos remédios. Vamos falar agora da desobsessão, né? Olha, tudo que a gente está estudando aqui é uma iniciação, tanto que o estudo é básico, né? Para a gente ter ideia de como as coisas acontecem. A obsessão é o trabalho realizado nos centros espíritas para identificação e eliminação das causas das desobsessões, ou causas das obsessões, e com isso, das suas consequências dolorosas. Voltando ainda para a subjugação, muitas pessoas internadas por processos psiquiátricos têm essa subjugação. Divaldo Franco, uma época, começou um trabalho lá em Brotas. Como é o nome de lá, que era a casa? Não lembrei agora a casa. As casas geralmente têm nome dos psiquiatras que começaram os estudos, né? Pinel é um nome de um psiquiatra. E quando a pessoa está assim, a gente fala, ih, fulano está Pinel. Lá em Minas falava isso? Falar que a pessoa está Pinel? Ixi, ele está Pinel, né? Ah, Juliano Moreira, é outro que estudou. Eu acho que mudou de lugar, né? Divaldo Franco fez um trabalho no Juliano Moreira e começou a fazer um trabalho de desobsessão ali dentro. Depois entrou um coordenador lá, um superintendente, e proibiu. Acontece muito também com as pessoas que são viciadas, né, em drogas. Viciado em drogas. Esse processo de subjugação. Mas a subjugação, ela é também quando aquele subjugado tem muito compromisso com aquilo ali. Como eu disse, há proteção, há espíritos amigos que protegem e não deixam que a coisa avance. A gente tem amigos, a gente tem espíritos que nos protegem. Que a gente deu o nome aqui na doutrina espírita de anjo da guarda, né? E eu já aprendi que não existe um anjo da guarda do seu lado, lhe guiando, lhe protegendo, não. Ele tem mais o que fazer. Mas ele é responsável por você, ele está ligado, né? Como uma professora está lhe dando aula e ela é responsável por aquela sala. Ela está ligada ali naquele grupo. Então, esses trabalhos de desobsessão, essas reuniões, quando bem-sucedidas, essas reuniões libertam o obsessor e o obsidiado, proporcionando alívio para ambos, quando bem-sucedida, quando se conversa. E eu aprendi também, né, eu achava que a reunião de desobsessão era uma reunião que se conversava com o espírito, mas a depender de caso, aquele caso pode ter 1, 2, 3, 4 reuniões. Quando você não convence uma pessoa a uma coisa, você às vezes não insiste. Ó, fulano, vamos fazer esse trabalho. Ó, fulano, vamos viajar. Você, não quero. Aí depois você encontra ela, porque a gente não vai viajar, a gente pode ver isso, pode ver aquilo, né? O processo educativo é contínuo, né? E é mais ou menos isso, né? Doutrinando o espírito para ele... E no intervalo das reuniões, os bons espíritos vai educando ele, vai mostrando ele certas coisas, né?
Para a continuação dessa libertação e alívio, é importante a mudança de atitudes e pensamentos, conforme as técnicas abaixo. Vamos citar agora as técnicas, e aqui está em itálico, porque está do jeito que estava lá no livro. As técnicas de desobsessão usuais no Espiritismo são a prece, o esclarecimento nas reuniões públicas, e aí eu botei entre parênteses nos estudos, como aqui. Isso aqui é trabalho de desobsessão, porque a gente começa a ficar mais conhecedor das coisas e começa a dar menos chance, menos sintonia. Indicação de leituras edificantes, o passe, o evangelho no lar, eu ia falar a evangelização, o evangelho no lar, a água fluidificada, atendimento fraterno, o engajamento em tarefas caritativas, o atendimento espiritual aos desencarnados, ao desencarnado e etc. Essas técnicas não eximem o obsidiado da necessidade de buscar a autodesobsessão, através do esforço da própria transformação moral, condição fundamental para o sucesso que pretende obter. Eu citei aqui, a gente vai falar um pouco de cada uma delas agora. O principal trabalho de desobsessão é o obsidiado que fez o atendimento e participou das reuniões, às vezes ele não participa. Tem centro espírita que não permite o obsidiado participar da reunião. Tem centro espírita que permite e até faz questão. E tem centro espírita, que eu acho que é o mais certo, é ver a condição daquela pessoa, se ela tem condição de estar cara a cara com o obsessor. Se não tiver, melhor que não. O trabalho é feito, não é falado nada para eles, e é feito o convencimento, a conversa, a desobsessão ali, sem falar nada para aquela pessoa. Geralmente, quem não é frequentador, estudante da doutrina espírita, não deve participar. As técnicas de desobsessão têm resultados mais eficientes quanto mais forem feitas em conjuntos. Quer dizer, se você faz uma, duas, três, se você faz todas, o resultado é maior, né? O passe reequilibra as energias do corpo espiritual, melhorando a sintonia. É o que a gente chama de perispírito. Nós temos o centro de forças, os chakras, né? Os principais, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, esplênico, né? Que é um pouco de lado, e o básico, que é cá debaixo das genitálias da gente. Então, e tem os outros chakras secundários. As nossas energias espirituais circulam aí. E o passe equilibra essas forças. Se você sai de um passe, muitas vezes um espírito que quer lhe prejudicar, ele perde você. Ele não lhe acha mais, porque você mudou a sintonia. É como você mudar o canal da TV. O evangelho no lar melhora a energia da casa, influenciando a energia de todos da família. E muito mais, o evangelho no lar dá acesso a espíritos trabalhadores que vão olhar sua casa, vão limpar energias que estão impregnadas, vão ver espíritos desencarnados, vão convencer eles. Se você está ali lendo, conversando ali seu evangelho, e o trabalho está intenso ali. Vão fluidificar sua água, ele olha um que está ali que precisa do passe, dá o passe. É um trabalho intenso que é feito dentro da sua casa. Na minha casa, a gente faz o evangelho no lar desde 2001. Já vai aí caminhando para 25 anos, semanalmente, sem falhar. O meu filho se mudou, não mora aqui, a gente faz com ele online. Ele participa. Então, quem não faz evangelho no lar, eu aconselho fazer. Além de que a gente vai se instruindo, né? Vai aprendendo. A gente começa com o Evangelho segundo o Espiritismo, mas você pode pegar outros livros bons que têm o mesmo teor. A água fluidificada leva a vibração de cura aos órgãos internos do corpo carnal e espiritual. Então a água fluidificada é colocada ali um remédio, é colocada ali uma vibração boa. Quando ela é fluidificada para muita gente, é colocado ali um remédio leve que vai servir para todos. Quando é colocado para uma pessoa, ali vai o remédio para aquela pessoa. Eu brinco assim,
O sonrisal a gente não joga na água. Só que o sonrisal a gente vê, né? Vê ali a borbulha, vê a água se transformar. Os espíritos colocam um remédio igual a gente bota um sonrisal ali, um Cebion, um remédio espiritual que fica naquela água e favorece a gente. O atendimento fraterno é uma terapia oferecida por trabalhadores dos centros espíritas, né, trabalhadores encarnados e desencarnados, preparados para passar otimismo, esperança e confiança no trabalho e em Deus. Então, o atendimento fraterno, você é acolhido, você é ouvido. Enquanto você está ali sendo entrevistado e conversando com você, espíritos desencarnados já estão olhando a sua situação. Médiuns, no Beneficente era assim, os médiuns ficavam em outra sala já visualizando o seu campo, depois faziam um relatório do que está acontecendo. Então, é um trabalho de amor, de acolhimento dos centros espíritas, né? Agora, infelizmente, muita gente passa pelo atendimento fraterno, passa pela desobsessão e quando sai dali se sente bem e acha que está tudo bem, né? A maioria das vezes não. Como a gente passa por uma virose, como muitos passaram pela Covid, eu acredito que todo mundo pegou Covid. Quem disse que não pegou é porque não fez teste, não sentiu os sintomas. Mas não tinha como, todo mundo não pegou. Não tinha como proteger. Nem máscara, nem álcool, não tinha como. Qualquer coisinha que você pegasse na maçaneta, passasse a mão no nariz, já foi. Né? A pessoa está no supermercado ali falando, né? Micropartículas de saliva caem nos produtos, aí você leva. Se você não botou ali dentro de uma água sanitária, dentro do negócio. Então eu acredito que todo mundo pegou Covid. Eu não tinha pegado Covid, estava ali. Aí minha mulher sentiu os sintomas, foi fazer teste, aí eu aproveitei e fiz também. Sabe qual foi o resultado? Você já pegou. Não tem mais, você já pegou. O exame diagnosticava isso, né? Então eu peguei sem saber. Fiquei sabendo depois. Recentemente, quando eu caí aí com uma virose braba danada, que eu passei um tempo ruim, cancelei até palestras, não sei se foi aqui. Ali foi Covid. Foi Covid. Só que eu estou vacinado, né? Já tomei todas. Todas, 6 que deram. Se vier 200, eu tomo 200 vacinas. Eu li uma notícia muito triste esses dias. O índice de morte por doenças que são controladas e evitadas por vacina, o índice de morte aumentou. Porque o Brasil, o país que mais sabe vacinar no mundo, parou de vacinar. Diminuiu a vacina. Porque levaram-nos a acreditar que estão botando chip na gente com as vacinas, que a vacina é, pelo amor de Deus, vamos jogar essa politicagem para fora e vamos vacinar nossas crianças. A vacina salva a vida desde... As crianças pequenininhas antigamente já ia levando para vacina, já saía do hospital vacina com a primeira, né? E era vacina contra sarampo, contra catapora, contra não sei o quê. Tinha uma que deixava uma marca no braço assim. Mas parece que ela não deixa mais a marca. Deixa? Então, obrigado por me atualizar. As tarefas caritativas proporcionam compreensão e empatia com as necessidades e as dores dos outros, evoluindo os significados que o Espírito dá para as experiências da vida. Quando a gente se envolve de verdade, com sentimento, nas tarefas de caridade, de levar o alimento, de levar o remédio, de abraçar alguém, de visitar alguém no hospital, a gente começa a criar empatia com a dor do outro. Empatia é ferramenta de amor. E a gente começa a evoluir quando a gente está próximo do sofrimento dos outros e que a gente pode ser o alívio daquele momento. Mas o mais importante vem aqui. É importante entender que nessa tarefa não somos os bonzinhos, salvadores, superiores, nada disso. Nessas tarefas descobrimos o necessitado reprimido em nós. É isso que eu ia falar agora. Porque quando a gente se envolve com a dor do corpo, a gente às vezes até se envergonha das nossas queixas, das nossas reclamações. O quanto que a gente aprende quando a gente vê o sofrimento do outro, que às vezes é tanto sofrimento que o outro não está sofrendo ali. Você olha, você conversa com a pessoa e diante daquele cenário todo, a pessoa está sorrindo.
Depois que eu fechar aqui, me lembre para eu falar uma coisa sobre isso. Então, dentro desse processo, né, quando fala-se de tarefas caritativas, quem mais recebe é quem acha que está praticando a ação da caridade. Isso. Quando você encontra um mendigo, você está trabalhando o mendigo em você. Quando você leva um alimento para alguém, você está dando alimento ao faminto em você. Eu, nessa vida, eu vim com a vontade de dar comida aos outros. Eu fico todo feliz, todo alegre quando eu posso dar um prato de comida a alguém. Quando eu morava no Inocop, e eu quero voltar, né, o portão dá acesso, quando a pessoa chegava e falava, meu irmão, me dê, eu estou com fome. Quando fala assim, é forte, viu? Eu estou com fome, meu. Nossa, eu tinha o maior cuidado. Falava, ó, espera aí, não sai daí, pelo amor de Deus. Eu ia lá e caprichava, esquentava a comida no micro-ondas, botava o arroz, o feijão, pegava um pedaço de carne boa. Teve uma vez que era a minha última carne, não estou aqui me gloriando não, porque isso é muito pequeno. Eu tenho muitas dívidas para pagar aí, muito maior do que isso. Tinha um dia que só tinha 2 pedaços de frango, minha mulher não estava em casa, estava em Recife. Eu falei, e agora? Vou dividir com ele? Ou vou ficar pouco para mim? Aí daí a pouco veio aquele negócio, eu botei os 2 para ele. Botei farinha, botei aquele negócio, botei uma banana em cima. Nossa, que alegria que eu fiquei. Então, é o faminto em mim. Acho que eu passei muita necessidade aí em vidas passadas, né? Ou a gente está com fome de outra coisa, né? Então, quando a gente tem vontade de ajudar alguém, a gente está trabalhando aquilo em nós. O mais importante e fundamental, porém, é a educação de ambos, né? Encarnado e desencarnado. Por quê? Se um deles não mudar de sintonia moral, como foi esclarecido, esse ficará vulnerável para que ocorra uma nova obsessão. Então, se não trabalhar o desencarnado, ele vai procurar outro, caso aquele já tenha saído, né? Para descarregar a raiva dele. Se o desencarnado for trabalhado e o encarnado não se trabalhar, ele vai achar outro espírito para obsidiar ele. Né? Então, o centro espírita trabalha os dois. E trata os dois como iguais. É equívoco aquela coisa de exorcismo, como se um espírito ruim tomasse a pessoa. Aquilo é um grande equívoco, um grande erro, de achar que tem um inocente e um ruim. Não, a gente trata os dois como iguais. Quando falamos de sintonia moral, significa viver no bem coletivo e para o bem daquele que a pessoa interage diretamente, a quem Jesus chamou de o próximo. Não agir com egoísmo pensando só no próprio bem, nem com orgulho querendo estar acima dos outros. Então, a sintonia moral é quando a gente pensa no bem coletivo, tanto em sociedade como no individual, o bem daquele que me encontra. Olha a conversa que eu tive com a Ari, que a Ari me disse. Mesmo que a pessoa lhe machuque, não faça mal a ela. Não devolva o mal. Nem que você se humilhe, mas saia, pelo menos em silêncio. Olha, volta a Jesus. Aquele que é humilhado será exaltado, né? E aquele que se exalta será humilhado. Olha Jesus falando de causa e efeito, de reencarnação, de sintonia, né? Então Jesus chamou de o próximo, aquele que está em contato com a gente. Quem é o próximo? O próximo é aquele que está comigo ali. Se eu chego num balcão de uma farmácia, o próximo é ele. Se eu chego num posto de gasolina, o próximo é aquele bombeiro que veio me atender, né? Se eu estou num ponto de ônibus, só tem eu e uma pessoa, o próximo é ele. É próximo mesmo, é o que está próximo. E o próximo também pode ser aquele que está na nossa mente. Você está longe dele, mas está ali carregando ele na mente. Às vezes com uma raiva, com alguma coisa. Nesse trabalho de evolução no amor, que a pessoa faz consigo mesma, terá momentos que teremos que renunciar aos prazeres e aos poderes. Cortar na própria carne. Está entre aspas, porque essa é uma frase, né? Você vai ter que cortar na própria carne. Cortar a vantagem em prol da justiça. Isso sim é a desobsessão mais eficiente e perene. Perene significa para sempre, né?
Então, olha só, às vezes você tem o direito, você está na razão, a vez é sua, o direito é seu. Mas a situação, você vê que a situação é complexa, ou que a pessoa está mais necessitada do que você. Você abre mão do seu direito, abre mão da sua vantagem, abre mão do seu prazer, em prol do bem do próximo. Isso é muito grande, isso é muito grande. Você, mesmo sabendo assim, poxa, eu tenho o direito, eu estou prejudicado, mas você favoreceu a alguém. Isso é trabalhar a nossa sintonia moral. Então aprendemos um pouco hoje aqui sobre obsessão e desobsessão, dando bem ênfase que está na nossa autovigilância, na nossa real vontade de mudar. Sendo muito bom se a gente pudesse sentar, pegar um caderno e escrever o que é que eu faço que me desequilibra. Que circunstâncias da vida eu fico com raiva, ou eu fico revoltado, ou eu prejudico alguém. Escreve. Se você não quiser que ninguém leia, ou esconda, depois rasga e joga fora. Para não desencarnar e pensar, pô, eu deixei aquele papel na gaveta. É engraçado, mas é verdade, viu? A minha mulher vai pegar e vai ler. Bota no nota do celular, que aí só você tem assim. Mas tem técnicos que abrem o celular. Aí a pessoa morre dizendo, meu celular, meu celular. É pegada demais. Aí pronto, quem não me desequilibra, pensar que o outro vai me julgar. Quando você vê que está morrendo, infartando, pega o celular e quebra, joga num balde d'água. É brincadeira isso. Isso é brincadeira que traz realidades. Então, vou encerrar aqui, né, a gravação. Que nosso Senhor Jesus, os Espíritos bons estejam sempre nos intuindo para que a gente se melhore.